Bom, gente, boa noite a todos e todas que estão acompanhando hoje essa live aqui do TUSP. Eu sou René Piazentin, eu sou orientador de arte dramática do TUSP aqui de São Paulo. E hoje é um dia muito especial para a gente, é o dia que a gente inaugura essa ação, né, o Arqueologias Hoje, a Batalha da Maria Antônia, com a Cris Esteves e a Manuela Afonso, que são do Povo em Pé. E essa é uma ação que, enfim, né, está sendo desenvolvida nesse período de pandemia, de isolamento, e ela serve para lembrar, né, a efeméride da Batalha da Maria Antônia, que aconteceu justamente no espaço onde o TUSP aqui da capital é sediado, na Rua Maria Antônia, em frente ao Instituto Mackenzie, onde naquele momento funcionava a Faculdade de Filosofia da USP. E quando nós pensamos, né, quando nós nos reunimos esse ano para tentar formular qual seria, né, a melhor ação nesse momento para pensar, né, nessa efeméride, uma ideia que surgiu e que justamente foi o que nós decidimos, então, realizar, foi o convite ao Povo em Pé, né, aí especificamente a Cris e a Manuela, que em 2013 já tinha desenvolvido um trabalho que aconteceu no TUSP, naquele momento, claro, né, de forma presencial, que chamava A Batalha da Maria Antônia, Arqueologias do Presente. Então, eu não vou adiantar muita coisa, acho que elas vão falar sobre isso melhor do que eu, mas nos pareceu interessante, nesse momento, poder revisitar esse material, né, e fazer esse convite, então, para que essa ação fosse pensada nesse formato agora remoto, né, mas a partir daquele trabalho que aconteceu no TUSP, que depois também participou do circuito TUSP, esteve nas outras cidades onde tem ações do TUSP acontecendo naquele momento. Então, queria dar uma boa noite para a Cris, para a Manu, agradecer a presença delas aqui e, enfim, né, deixar elas falarem sobre esse trabalho, como que foi, né, retomar esse material e no formato agora, como que o público pode acessar toda essa pesquisa. Boa noite, Cris, boa noite, Manu. Boa noite, Renê. Boa noite, Renê. Nós estamos muito felizes de poder retomar, de alguma forma, a Batalha da Maria Antônia hoje. Esse trabalho, Arqueologias do Presente, que hoje é, né, Arqueologias Hoje. Então, não sei, Manu, se você quer falar um pouquinho também sobre como a gente está contente. Sim, boa noite a todos. Foi um prazer mesmo a gente poder revisitar esse material e pensar como transformar o que era um espetáculo, né? A gente vai contar melhor como era o espetáculo num site para que o público, vocês possam usufruir desse material remotamente. Né? E acho que a gente pode começar contando um pouco já do que foi esse espetáculo. Em 2013, a Dedé Pacheco e a Maria Tendlau chamaram o Povo em Pé para que a gente criasse um espetáculo especialmente para a Bienal Internacional de Teatro da USP, que se chamava Realidades Incendiárias. Eu tive uma conversa com a Dedé e com a Maria, e ali ficou claro que esse festival se relacionava com uma coisa que nos intrigava e que nos inquietava muito
naquele momento, que era o que restava da ditadura militar brasileira na estrutura da nossa sociedade, né? O que, de alguma forma, ainda nos determina que não ficou resolvido lá atrás. Isso era 2013, antes de tudo que aconteceu no nosso país. E foi aí que a gente pensou em, de alguma forma, tocar a ditadura, e como tocar a ditadura num espaço que havia sido palco de um evento muito mal explicado da ditadura, que foi a chamada Batalha da Maria Antônia. Então, quando a gente estava elaborando o espetáculo, foi que começaram as jornadas de junho, que foi aquilo tudo que aconteceu em 2013, que as pessoas voltaram para a rua, e na própria Rua da Maria Antônia houve uma batalha com a polícia. E eu acho que isso determinou todo esse trabalho que a gente criou, e o que aconteceu em cena, o que aconteceu lá no teatro, e como é que isso hoje, depois de todos esses fatos que se desenrolaram na história do Brasil, como é que a gente chega hoje, e por que a gente vai tocar a Batalha da Maria Antônia hoje, né? Eu acho que a gente podia contar um pouquinho do espetáculo. Eu queria mostrar um pouquinho já lá no site, né? O espetáculo aqui. Eu não sei se é isso. Esse é o site criado pela Manu, nossa web designer. Então, esse é um site muito O Povo em Pé, né, Manu? Nós aqui é uma novidade para a gente também, nesse momento de pandemia, poder colocar isso no ar. Ele está organizado em temas, mas o que eu vou começar, eu vou falar do espetáculo e depois eu explico um pouco mais sobre o site. A gente vai entrar numa parte aqui dele, que é justamente o espetáculo. E esse era um espetáculo que aconteceu naquele momento em que a sociedade estava começando a se polarizar. E por isso a gente chegou à conclusão naquele projeto que o mais importante era fazer com que as pessoas se encontrassem e, de alguma forma, tivessem acesso a informações que não estão fáceis, que você, quando dá uma busca na internet sobre esse assunto, você chega a informações que não condizem com o que aconteceu lá, de fato, né, na própria batalha, em 1968. Então, esse espaço expositivo onde a peça acontecia, ele dava conta de vários universos de 68, né? E a gente vê aqui um pouquinho, né? A gente falava de Plano Condor, do que aconteceu na Uni. A gente realmente transformou ali o prédio da Maria Antônia, o teatro, ocupou todos, o camarim. Manu pode falar também. Sim, você está indo muito bem. Mas sim, a gente ocupou todo o teatro com os temas, e tem os jogos também, né, nessa sala expositiva. Acho que você vai falar depois, né, Cris? Isso, eu estou indo meio pelo site aqui. Ah, maravilhoso. Então, essa exposição a gente tocava desde o que foi o movimento estudantil em 68, o que foi o Plano Condor, que aconteceu ao longo dos anos 60, 70, em que todos os países da América Latina, quase todos, caíram sob ditaduras militares, que faziam parte de um grande, vamos dizer, complô internacional. A gente falava da condição da mulher, a gente falava dos nomes das ruas, que naquele momento elas tinham nomes, houve um projeto depois que mudou muitos desses nomes. A gente colocou trechos de propagandas de jornal, a gente colocou teses, a gente colocou livros de educação moral e cívica, a gente foi tentando desenhar todo o universo que está ao redor, né,
do evento Batalha da Maria Antônia, o que levou à Batalha da Maria Antônia e o que se seguiu, né? Então, as pessoas entravam e estavam livres para circular nesse espaço com essa informação. E como era um momento de do início, né? Não vamos, hoje a gente fala, nem era muito, era o começo da polarização que a gente vive no Brasil hoje. A gente queria que as pessoas conversassem entre elas. E como elas poderiam conversar sem que entrassem na disputa de campos de vista que não se alteram, ou que continuam os mesmos, onde você só retém a sua posição. E aí foi que a gente chegou nesse dispositivo, que depois virou uma parte da linguagem do povo em pé, que é o dispositivo do jogo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar. E aí a gente criou vários jogos de tabuleiro. Né? Eu acho que a gente pode até mostrar esse joguinho aqui, que é um jogo que é a autoria da Manu, esse aqui, né, Manu? Você propôs. Sim. Pode falar um pouquinho dele, que é o No Buraco. No Buraco. Ele é um jogo, é a mesma lógica do jogo do buraco, de você formar uma canastra, vamos dizer assim, só que aqui a gente formava frases, perdão, a gente formava frases com essas palavras. Então, cada carta era uma palavra e você formava um discurso. Então, na verdade, as canastras eram os discursos, né, que a gente ia jogando em dupla, não tinha quem ia ganhar, quem ia perder, era simplesmente, os jogos eram dispositivos para gerar discussão, para gerar conversa, era uma maneira de que os participantes do espetáculo pudessem conversar entre eles sobre algumas das questões colocadas, né? Então é isso, 1968, milícia, manipulação, tinham outras cartas também, a gente escolheu algumas palavras para entrar no site. Tá. E deixa eu voltar aqui. Tem um outro jogo também que era muito interessante e que... Opa, temos um problema aqui. Que é o jogo dos presidentes, que é esse aqui. Em que as pessoas recebiam presidentes sem saber o presidente que estava na mão das outras pessoas, e a gente fazia algumas perguntas que parecem bastante banais, né? Mas que se mostram interessante, né? Vão ganhando significado ao longo do tempo, né? Então, para você descobrir o presidente da outra pessoa, você perguntava. Quer falar alguma coisa, Manu? Não, você pontuou agora que o objetivo do jogo era descobrir que presidente cada pessoa tinha na mão. Através dessas perguntas, né? Terminou o mandato. Foi deposto, sim, foi eleito, né? E aí a gente tinha vários presidentes aí do governo militar, né? Da ditadura, tínhamos presidentes anteriores e tínhamos presidentes atuais, né? Naquele momento. E é um jogo muito interessante porque ele foi se transformando, né, ao longo da vida do espetáculo, que foi apresentado em 2013, depois em 2016, né, 2014. A cada ano, as questões de quem terminou o mandato, quem foi deposto, iam se transformando, né? E essa é a nossa questão. E após essa parte, nós entrávamos, né, na parte performativa do espetáculo propriamente dito, né? Onde as pessoas participavam da cena junto com a gente, os atores conduziam isso, e a gente ali contava o que a gente tinha descoberto mais exatamente sobre a batalha em si. Então, antes a gente entrava no universo de 68, do que estava da ditadura, do que estava presente da ditadura, colocava as pessoas para conversar e depois elas iam, participavam junto com a gente dessa ação performativa
em alguns momentos como performers também. Isso eu acho legal de pontuar, que mesmo na performance, no momento performativo, ainda a gente seguia a lógica de jogo, né? Então as pessoas também participavam de alguns jogos, tinham momentos em que eram mais um caráter mais de apresentação, mas aí, por exemplo, dessa foto era o X da questão, né, que o Iel Chortueta, que está aqui de costas na foto, ia pontuando algumas questões que as pessoas tinham que decidir para que lado elas iam. Então, se você veio de transporte público ou se você veio de carro, de transporte particular. Ele fazia 2x no espaço e aí isso dividia o público. Então, era uma maneira lúdica de também a gente entendendo quem eram a gente performers e o próprio público e percebendo quem eram as pessoas que estavam ali aquela noite, né? Quais são os hábitos, o estudo que elas tiveram, se foi privado ou público, isso tudo dava um panorama de nós mesmos, né? Para o trabalho. E então aí a gente ia encontrando formas diferentes de narrar essa batalha, quem somos nós e o que a gente faz com essa memória, né? Que acho que é a pergunta do espetáculo. O que a gente faz com essa memória da batalha? Opa, me perdi aqui. Só fechar. Isso. Né? E aí eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho do que foi a própria batalha, né? Que a gente tem essa visão, né? Eu vou pôr esse áudiozinho aqui que quer ver, que é essa aqui. O pessoal né? da Mackenzie começou a jogar ovo. Aí começa ovo para cá, ovo para lá, e aparece uma pedra, ninguém sabe de onde é aqui, uma pedra para lá, e patati, começa aquela coisa, depois começa rojão, e aparece coquetel molotov, tal, que não tinha na faculdade de filosofia, não tinha. Né? Aí começou uma puta de uma briga. Né? E o que aconteceu? Não vinha a polícia não vinha, porque é esquisito, devia vir a polícia. Você tem um monte de gente no meio da rua, interrompendo o trânsito, brigando com rojão, coquetel molotov, a polícia nada. Né? Aí a coisa foi até o meio da tarde. Isso é um dos áudios, a gente tem várias entrevistas em que a gente ouve pontos de vista diferentes, né, sobre o que foi a batalha. E o que eu acho interessante é que a narrativa que a gente tem das pessoas que a gente entrevistou e a narrativa que a gente tem dos grandes órgãos de mídia não batem, né? Sempre se narra a Batalha da Maria Antônia como um embate entre os estudantes. E, na verdade, a gente começou a entender que o que estava escrito, o ovo para cá, o ovo para lá, estava dentro de um contexto muito maior, que era o fato de o comando de caça aos comunistas estar dentro do Mackenzie. E esse comando de caça aos comunistas, de alguma forma, fazer parte de um projeto de calar os estudantes e de acabar com aquele foco de pensamento crítico que era a Faculdade de Filosofia dentro do centro de São Paulo e capaz de, né, ativar a cidade a qualquer momento. Então, esse fator, né, que a gente foi descobrindo através também do Livro Branco, que foi reunido, foi depois que aconteceu a batalha, que destruiu o prédio da filosofia, que a polícia não veio, a gente foi descobrindo esse livro, onde se conta, os professores vão dando diferentes episódios, diferentes pedaços dessa história. A gente vai formando
através desse livro que foi reunido pelo Antônio Cândido, né, e que a FEFELESH reeditou faz alguns anos, em que a gente percebe que, na verdade, foi uma batalha em que a polícia permitiu que o prédio da filosofia fosse destruído, para que assim ele fosse desocupado e que desse um passo para, vamos dizer, minar o movimento estudantil naquele ano de 68. Né? E aqui a gente descobre mais alguns detalhes, né? Um estudante que morreu, e foi... Não sei se Manu tem mais algo a falar sobre a batalha em si. Acho que não, Cris. Podemos passar. Então, eu acho que esse fator da batalha, e aí a gente eu estou meio indo pelo caminho que a gente fez na pesquisa, e a gente volta aqui para os estudantes em 68. Né? O que a gente descobriu pesquisando é que os estudantes em 68, não foi um acaso que aconteceu a batalha, né? Na verdade, se você pega o jornal Última Hora, e é por isso que a gente usou esse jornal como a nossa referência, a cada 2 dias, ou por muitos dias seguidos, havia na capa do jornal a menção a estudantes se manifestando, estudantes sendo reprimidos, o estudante que é morto no começo do ano, no Rio de Janeiro, e as passeatas, e a interdição das passeatas, e a ocupação da Universidade de Brasília, tudo isso vai acontecendo, e você vai vendo que o ano de 68 foi o ano em que os estudantes e as pessoas, as pessoas que a gente conversou, acreditavam que poderiam acabar com a ditadura. É ali, naquele ano de 68, em que se acreditava que realmente poderia acabar ali, e que faria uma diferença ir para a rua e mudar, né? E reivindicar. Então, o que a gente descobriu é que o 1968, e acho que a gente nunca mais viu isso na história, foi o ano dos estudantes. Os estudantes eram parte determinante da sociedade, né? Politicamente. Né? E aí, esse ano, vamos dizer que tem o grande golpe, que é a prisão dos 1.200 estudantes no Congresso da UNE, que estava ilegal em Ibiúna. Né? Então, para quem quiser se divertir no sentido de se informar e de entender um outro ponto de vista aí dessa história que a gente tem muito mal contada aqui no nosso país, eu acho que vale olhar aqui um pouquinho dessas manchetes, dessas matérias aqui do Última Hora. Um material bem interessante. Né? Eu vou voltar só para o início, que daí a gente fez um capítulo aqui, uma sessão especial para esse tema, que é o próprio AI-5. Né? Esse ano de 68 termina com o fechamento total do sistema, fechamento político, cassação de todos os direitos, e por isso a gente tem, em dezembro, dia 13 de dezembro, o AI-5. Né? No dia 13 de dezembro de 68, foi baixado o Ato Institucional número 5, que fascistizou de vez a ditadura militar, né? Acabou com todas as liberdades, com tudo, né? Acabou com habeas corpus a possibilidade de habeas corpus para a libertação de preso político. Logo em seguida foi criado pela burguesia paulista, foi criada a Operação Bandeirantes, né? Uhum. Como um centro unificador de todos os órgãos de repressão, financiado pela burguesia, pela grande burguesia paulista. E foi um sucesso operacional tão grande que o modelo foi adotado pela ditadura e reproduzido no Brasil inteiro, já com o nome de
a partir de 1970, de DOI-CODE, né? Destacamento de Operações de Informação, Comando de Defesa Interna. E que era... Os DOI-CODE, eles não tinham existência legal. Foi esse o grande pulo do gato da ditadura. Eles não foram criados legalmente por uma lei, não foi um órgão de repressão que tinha status institucional. Ou seja, é um organismo de repressão rigorosamente inexistente. Então, tinha mãos livres para matar, para torturar, para desaparecer com cadáveres, né? Para fazer o que bem entendesse, e não tinha que dar satisfação para ninguém. Né? E... Bom, sei lá, mais ou menos isso que eu me lembro desse episódio aí, não sei. Então, só para a gente saber disso. E aí a gente entra para as consequências, de alguma forma, desse ano, né? Que seriam as consequências, tanto na educação, quanto aqui, né? Na repressão dentro da universidade. Né? Aqui na educação a gente reuniu desde os livros de educação moral e cívica, que foi uma matéria criada em 69, né? Em que a gente chegava a achar coisas como... Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui. A gente achava coisas como... no Brasil, a democracia é representativa, direta, indireta. A gente achava coisas que nos chocavam bastante, como essa imagem aqui. Né? Esse é o Médici, que é um ditador, né? Foi um presidente, um dos ditadores do Brasil, ao lado da palavra democracia e liberdade, e isso era ensinado para as crianças nas escolas. Né? Eu tive aula de educação moral e cívica, então eu acho bem sério, porque eu me lembro de algumas dessas frases e acho que é interessante a gente pensar nisso. E também, naquele ano, a partir dali, foram implementadas muitas das reformas de ensino, que foi, na verdade, esse era um motivo muito importante para os estudantes estarem na rua ao longo de todo 68, e uma vez que você cala os estudantes, de alguma forma, se abriu o campo para realmente fazer essas reformas. Aqui a gente tem acesso a várias teses que foram feitas sobre isso, que a gente achou interessante colocar aqui. Né? E aí, outra coisa que eu acho que é uma informação muito importante, eu acho que é interessante que essa informação, talvez muita gente saiba, talvez não, mas eu fiz Universidade de São Paulo e eu nunca soube disso, que foi a repressão dentro da própria USP. A gente aqui tem 2 documentos que eu acho muito interessantes. Um deles é o ITM-CRUSP, que é o relatório sobre a invasão do CRUSP. Então, você tem tudo que eles descobriram ali. É uma coisa tão surreal que chega a ser cômica em alguns momentos, porque a gente não acredita, né, as coisas que eles recolheram, né, do CRUSP. E um outro, que é esse aqui, que foi chamado também de o controle ideológico da USP, e que narra, né, as células de vigilância que haviam dentro da universidade, o fato de que professores foram aposentados, cassados, e então eu acho que esses 2 documentos se complementam e que é importante a gente entender o que aconteceu dentro da universidade, porque hoje a gente tem essa universidade, né? Acho que com as teses e com tudo dá para a gente entender esse movimento. E também o que aconteceu da forma mais brutal, né? Assim, claro, tudo isso foi brutal, mas também tem esse episódio, que eu acho que é um episódio que vale a pena a gente colocar agora, não sei, né? Acho que eu vou colocar aqui. Uhum.
destruído pela direita armada, entendeu? Porque a CCC era direita armada, né? Que pegou, por exemplo, isso foi em outubro, em dezembro teve o AI-5, né? Um pouco antes de dezembro, acho que no final de outubro, novembro, o CCC, por exemplo, pegou o professor Rocha Barros, era um professor da Faculdade de Direito, pegou o professor Rocha Barros, derrubou ele no chão, bateu nele, ele era um catedrático, ele morreu pouco depois disso. Era pai de um grande amigo meu, por isso que eu sei com bastante detalhe. Dá para entender um pouco o papel do CCC. Então, a gente teve isso, foi a violência. Tem um outro episódio em que se narra que tiveram alunos arrancados de sala de aula, e o corpo encontrado dias depois. A gente teve o desaparecimento de Ana Kucinski, a gente teve outras coisas, por exemplo, como a infiltração de agentes da repressão dentro das aulas, né? Então, a gente conta isso, tem até umas falas que a gente chega a achar divertido, porque quem nos conta já passou por muita coisa, então consegue hoje até achar a ironia, né, do que foi isso. Mas para a gente foi bastante forte ouvir essas histórias, né? Não sei se quer acrescentar aí. Foram, especialmente os depoimentos, né, quando você ouve pessoas que viveram experiências traumáticas, enfim, passaram por esse período, ouvir elas falando ganha uma dimensão muito grande, assim, você consegue imediatamente dimensionar mesmo aquilo, porque a gente tende a olhar tudo com uma certa frieza, né, mas quando você ouve uma outra pessoa falando, narrando, tem uma empatia e você consegue humanizar e pessoaliza a questão, e assim, eu lembro de na época, quando a gente estava na pesquisa, era realmente muito chocante e profundo, sabe, ouvir todos os depoimentos, e aí quando você volta para ler, para estudar, você vai pensando em todas as pessoas que realmente passaram por aquilo, né. Até fiz uma ponte agora com a situação do Covid, né, que é isso, são números, mas quando você para pensar nas famílias, enfim, toma outra proporção imediatamente, né. Eu acho que por isso também que a gente quis trazer os áudios pro site, né, Cris? Uhum. Para ter também essas experiências, essas outras maneiras de que vocês se relacionem com esse material, né? Acho que o René quer fazer uma pergunta. Não, eu vou aproveitar, Manu, o gancho, né, por você comentar da questão do site mais especificamente, porque uma curiosidade que eu tenho, antes de vocês falarem mais detalhadamente, né, sobre agora esse formato de disponibilizar esse material no site, eu me lembro daquele contexto lá de 2013, da gente, inclusive, comentar, né, acho que a gente falou com vocês, acho que isso também era um sentimento de vocês, do quanto essa pesquisa e esse material eram importantes e um desejo de que isso se mantivesse disponível, né, ou numa outra temporada do espetáculo, ou, enfim, né, articulando de alguma outra maneira todo esse material que vocês conseguiram coletar, não só em termos de conteúdo, mas justamente, acho que como vocês falaram, né, dessa estratégia de criar, né, essa roupagem lúdica, enfim, dos jogos, que não era uma coisa tão direcionada no sentido de um impacto que às vezes cria já uma resistência, cria já um olhar pré-definido, e como a experiência com o público era interessante nesse lugar também, né?
E aí, enfim, eu fico curioso para saber como foi para vocês, como está sendo para vocês agora poder revisitar isso e, claro, né, dentro dessa perspectiva aí, a distância e tudo mais, mas de novo esse material está acessível para as pessoas. Uhum. Quer falar, Manu? Assim, é uma alegria disponibilizar isso, porque eu acho que o espetáculo é isso, assim, é um tema muito necessário e ele foi muito feliz, assim, no sentido de ser um trabalho que a gente sentia que, de fato, comunicava com quem assistia, né? E aí, de repente, quando veio o convite, e foi um desafio muito grande para a gente, assim, tá, mas como é que a gente vai fazer isso remotamente, no digital? De que maneira essa ludicidade vai entrar, né? Eu queria poder fazer programação de jogos para o público poder entrar no site coletivamente e jogar no buraco, sabe? Mas, infelizmente, eu não tenho essas habilidades. Mas eu acho que a gente acabou conseguindo trazer essa ludicidade nos áudios, né? Como a gente já comentou aqui um pouquinho, trazendo a estética, um pouco da estética do trabalho, né? Nas cartas, dessa tela inicial, por exemplo. E acho que disponibilizar isso é um tema, é um fato que a gente não pode esquecer jamais, né? E tudo que a gente está vivendo no contexto político só reforça a necessidade que a gente tem de estar a par da nossa própria história. Então, eu acho que é realmente muito relevante, assim, eu acho muito importante que vocês tenham feito esse convite também para a gente manter esse trabalho, esse material disponível para o público aí por mais um tempo, né? Uhum. E eu acho que para a gente teve esse desafio de como transpor algo que foi imersivo, né? Que era uma coisa 360 graus, com esconderijos, pessoas que saíam, recebiam bilhetinhos para se encaminharem a um outro lugar, havia de tudo dentro do espetáculo, áudios dentro de arquivos, era realmente uma experiência muito viva e muito assim. Acho que a pessoa precisava ir muitas vezes para poder experimentar tudo e passar por tudo. E um sonho que eu sempre tive é de que a gente voltasse a fazer e deixasse esse período expositivo mais longo ou mais acessível a mais pessoas, né? Por outro lado, a gente teve que fazer escolhas aqui e a gente escolheu realmente olhar para os estudantes, porque, né, estamos falando de USP, estamos falando de universidade, é um momento em que a gente vive uma ameaça a vários setores da sociedade, a educação é um dos setores ameaçados, então a gente quis falar, sim, olha, quando se quer calar, se começa pelos estudantes, se começa pela universidade, se começa pelos professores, cala-se essa possibilidade de contestação, né, que é muito grande, que vem da universidade. Então, por isso a gente focou aí na questão dos estudantes, muito na construção do site, né, na escolha do site, né, na questão da educação aí. Sim. E acho que... Fala, mano. Eu acho que é só legal dizer que esse material, esse site vai ficar disponível até o fim do ano, então quem estiver aí nos assistindo, quiser compartilhar com os amigos, né, e vocês mesmos navegarem nele, porque isso agora é o ponto de partida para essa visitação mesmo, né, essa galeria, esse material, disponibilizado aí dessa forma, para que cada um possa também entrar e fazer o próprio mergulho, né, dentro do material. Então, até
o fim de dezembro, ele vai estar online. Isso. E acho que né? Eu acho que é mais do que dar toda a informação, ele dá pistas para... Isso ele reproduz, né? De alguma forma, o que era o espetáculo. Ele te dá pistas para você ir construindo qual é a sua... Claro que a gente já veio aqui hoje com uma narrativa, né? Porque a gente... Mas que você possa ser livre e construir o seu pensamento a partir daquela informação, ou a partir daquela informação e buscar outras informações, né? A gente acredita muito nisso, né? De que cada um possa construir o seu olhar sobre esse evento e sobre o que a gente está vivendo hoje, com essa pista, né, que o evento dá sobre a nossa realidade hoje. Só vou deixar aqui aberto as pessoas que estão assistindo a gente, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão relacionada aí, acho que tanto, né, a pesquisa em si, quanto ao site, né, que começa a ficar disponível, para mandar aqui para a gente. Enquanto isso, eu só queria comentar uma coisa, acho que, enfim, né, falo em meu nome, mas em nome do TUSP, assim, que é uma felicidade muito grande, assim, para a gente, justamente, acho que vocês falaram, né, sobre isso. Eu acho que, para além dessa efeméride, né, porque a todo ano a gente relembra isso por conta, principalmente no caso de São Paulo, né, de estarmos sediados nesse espaço histórico, mas eu acho que, como vocês falaram, né, essa polarização em 2013, ela só estava começando, e o quanto hoje esse material ele tem uma pertinência, talvez, enfim, né, não saberia dizer qual contexto ele poderia estar sendo mais pertinente, acho que só numa situação realmente de guerra civil, assim, né? Então, quanto é uma satisfação muito grande para a gente poder desenvolver essa ação nesse momento, né? Isso é muito, está sendo realmente muito, muito importante, eu acho. Acho que cumpre um papel histórico, cumpre um papel artístico, social, né? Enfim. E vamos ver se tem alguma questão aqui das pessoas que estão acompanhando. Deixa eu só verificar aqui. Certo. Vários amigos queridos assistindo. Ah, que gostoso, eu não estou vendo. Eu vi aqui agora. Eu acho que é a maneira da gente estar na rua, de alguma forma, hoje. Verdade. Essa maneira, esse site, essa informação. Né? A maneira mais segura, né, de estar na rua. Hoje. Então, ele fica disponível até o final do ano, até o final de dezembro, e tem essa estrutura de um tour virtual pela pesquisa, né? Daria para a gente falar dessa maneira, talvez, né? Pelo que foi desenvolvido. Acho que se vocês quiserem só, enfim, né, para a gente finalizar, mas se vocês quiserem reforçar o convite ou só completar mais alguma coisa, acho que a fala foi super clara, acho que vocês conseguiram dar né, concretizou, acho que ficou muito palpável o que foi a pesquisa e o que é o trabalho. Se vocês quiserem completar com mais alguma coisa. Eu acho que um ponto interessante que, né, porque no espetáculo tem a condução, tinha a nossa condução no momento performativo, e em um determinado momento a gente estava muito, assim, não todo momento, a gente estava muito interessado nas memórias, né, o que fica da ditadura, em termos de memória pessoal, em termos de hábito, em termos de sociedade, né. E aí, isso a gente conseguiu trazer um pouquinho para o site
na última sessão, que é a sessão das memórias, que se quiser clicar lá, Cris, por favor, que é onde estão as fichas que cada pessoa preenchia quando entrava, antes de entrar na imersão da exposição e do espetáculo, as pessoas preenchiam com data de nascimento, nacionalidade, memória da ditadura, né? E a gente trabalhava um pouco essas questões, o que a gente escolhe fazer com as nossas próprias memórias, a gente coloca no saco e esquece, ou a gente segue carregando-as, cultivando-as e transformando a vida a partir da memória, né, do poder da memória. Eu acho que tá muito vivo isso na nossa conversa aqui agora, né, a importância de que as memórias estejam vivas. Então, achei que podia ser interessante trazer esse ponto aí do site também. Para mim é interessante você trazer isso, que é justamente uma das sessões que a gente não entrou, não tinha entrado antes, e justamente onde eu gostaria de encerrar, porque eu sou uma ex-aluna da Universidade de São Paulo, então sempre quando eu volto para a Universidade de São Paulo, para mim é importante, e eu estudei jornalismo, e uma dos lá em 1990 e bolinha, eu estava lá e a gente fazia uma matéria que era de divulgação científica e eu era responsável pela FEFELESH, justamente. E eu lembro de ter entrevistado uma professora em que dizia que o nosso país é um dos únicos, é o único país onde a transição da ditadura para a democracia não foi discutida. Não houve nenhuma punição real, nenhum desmonte das estruturas reais da ditadura. E eu acho que hoje nós aqui pagamos o preço dessa memória ter sido tão escondida, dessas informações não terem vindo à tona. E eu espero profundamente que a gente possa um dia fazer de novo o espetáculo com todas as informações, né? Porque para a gente era inviável trazer tudo para um site, porque a gente não poderia fazer as nossas 1000 flechas entre as informações. Como uma coisa alimentou a outra e como uma coisa alimenta o que a gente vive hoje. Então, eu acho que é essa a questão. Nós não trabalhamos essa memória, e é importante que a gente trabalhe essa memória, porque né, todo mundo repete isso, mas parece que é um chavão, mas é verdade, a história que não é lembrada se repete. E eu acho que é bastante importante lembrar isso. E bastante importante que a gente traga a informação para que não se conte mais mentiras. Né? Acho que é isso. Eu queria agradecer muito a você, Cris, a você, Manu, Obrigada. a todo mundo que acompanhou aqui a gente, e reforçar o convite, assim, né? Eu acho que tanto para quem assistiu o espetáculo, poder, né, de novo ter contato com esse material, essa experiência me parece extremamente rica, e para quem não conseguiu assistir, né, lá em 2013, também, né, acho que esse acesso é maravilhoso, assim, ele né, acho que como foi falado, assim, é uma coisa de uma importância absurda, né, nesse momento, e deixar, então, reforçar o convite para as pessoas acessarem o site e conhecerem o trabalho que vocês fizeram. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigada ao Sérgio, obrigada ao TUSP, toda a equipe. E obrigada a todo mundo lá de trás que fez esse espetáculo acontecer junto com a gente, a nossa equipe, a equipe de vocês. A gente transformou aquele teatro da USP, quase vandalizamos novamente. Então, a gente agradece muito a vocês que esse espetáculo existe por causa da equipe de vocês. Então, é um espetáculo que a gente
preza muito, e esse trabalho hoje a gente preza muito também. A gente agradece. Maravilha. Tá bom? Sim, muito obrigada. E obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa sorte.